segunda parte, né? Agora vou usar o data show. No começo o irmão ficou ali esperando, né? E não passou. Gente, vamos, né, para a palestra Desenvolvendo o Ministério Infantil com Excelência. Nós vamos falar agora do AEIOU para desenvolver o Ministério Infantil com excelência. Vamos lá. Que palavra vem na mente de vocês quando vocês veem a letra A? Hã? É onde gente apaixonada, né? É A. Para desenvolver o Ministério Infantil com excelência, você precisa amar. Concorda comigo? Tem como trabalhar com crianças sem amar? Não, né? Um dia uma irmã falou assim para mim assim, ó: pastor, como é que eu sei que a minha chamada é para o ministério com crianças? Daí eu fiz uma pergunta para ela: tu gosta de crianças? Ela falou assim: detesto, não consigo nem suporto tal. Eu falei assim: ah, mas como é que a irmã quer ministério infantil? Delas é uma expressão assim: ah, pastor, é porque eu percebo que essas irmãs que estão aí no ministério infantil parecem tudo boca mole, né? Bem assim, não coloco ordem e tal. Eu ia colocar ordem porque eu sou uma pessoa brava e tal. Eu falei para ela assim: olha, irmã, máximo a irmã vai ajudar na fila do cachorro quente, né? E daí não tem como, né? Tá com criança sem gostar de criança. Concorda comigo? A base de todo ministério, você é motivado a estar no ministério por amor. Só que tem uma coisa: você está no ministério infantil não é só porque você ama as crianças. Não é a verdadeira motivação. Porque na primeira rebeldia de uma criança, ou na primeira desobediência de uma criança, você vai desistir do ministério. Por que você está no ministério infantil? Porque primeiramente você ama o Deus que te deu esse ministério, né? Você ama a Deus. E porque você ama a Deus, você ama a obra de Deus. Não tem como dizer: ah, eu amo o Senhor da obra e não amar a obra do Senhor. Alguma coisa errada, né? Então todos aqueles que amam o Senhor da obra também vão amar a obra do Senhor. Então você serve no ministério infantil porque primeiro você ama a Deus, né? E uma das maneiras de demonstrar o nosso amor a Deus é através de atos de serviço, né? Quando Deus, né, na sua palavra, eu escrevi um livro. O título do livro é Meu Pequeno e Grande Rebanho, Minha Prioridade, Orientações Bíblicas para o Pastoreio Infantil. Esse ia ser o título do livro, O Meu Pequeno e Grande Rebanho. E quando eu comecei a escrever o livro, eu li João, capítulo 21, que fala sobre a experiência de Pedro com Jesus. E Jesus faz essa pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele fala assim: sim, eu te amo. E daí Jesus disse: então, apacenta os meus. Parece que eu vi Jesus batendo assim no peito, assim, ó: os meus cordeirinhos. Naquela hora Deus falou assim comigo: Jean, o título do livro não pode ser O Meu Pequeno e Grande Rebanho, porque o rebanho não é teu, o rebanho é meu. Tu só cuida daquele que eu te dei para você cuidar, mas o rebanho é meu. Jesus falou: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus pergunta outra vez: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Jesus faz distinção entre ovelhas e cordeirinhos, né? Quem são os cordeirinhos? Os filhos das ovelhas. Os cordeirinhos são os pequenininhos, literalmente são as crianças. Então Jesus estava falando: Pedro, tu me amas? Então tu precisa demonstrar esse amor, não por palavras bonitas, não por oferta, não por levantar das tuas mãos. Tu precisa demonstrar este amor servindo. Fazendo o quê? Apacentando os cordeirinhos. Olha que interessante.
Vocês sabiam que cada vez que nós apacentamos os cordeirinhos, através dessa atitude, nós estamos dizendo assim, ó, Jesus, eu te amo. Cada aula que nós ministramos, nós estamos dizendo, Jesus, eu te amo. Cada recurso que nós fizemos no ministério com crianças, nós estamos dizendo assim, Jesus, eu te amo. Porque o fundamento do nosso ministério está no amor. Tudo nós fizemos no reino de Deus por amor. O que a Bíblia diz? Façam todas as coisas, não para os homens, mas como se vocês estivessem fazendo para o Senhor. Então, o que Jesus estava dizendo para Pedro é: tu vai materializar esse teu amor que você está dizendo com a sua boca em atos de serviço. E aí, onde muitos líderes erram, aí é onde muitos professores de crianças erram, porque não entendem que quando nós estamos no ministério, todo o nosso trabalho, que muitas vezes é voluntário, muitas vezes nós fizemos de forma voluntária, mas através daquilo que nós fizemos, nós estamos demonstrando para Jesus o quanto nós amamos a Jesus. Amém? Então é muito importante entender que a base do ministério é o amor. Não o amor somente pelas pessoas, mas é o amor ao Deus que nos chamou para servir as pessoas. Mas na educação cristã, o poder da afetividade é algo transformador. Já é comprovado, né, que a criança aprende através da afetividade. Por exemplo, se uma criança diz assim, ó, não gosto de matemática, se tu conversar com aquela criança, na verdade ela não gosta da professora de matemática ou do professor de matemática. Se a criança chega e diz assim, ó, não gosto de português, na verdade a criança não gosta, talvez do professor ou da professora de português, porque a criança aprende através da afetividade. Se você quiser ganhar as crianças para Jesus, se você quer que as crianças te ouçam, se vocês querem que as crianças se aproximem de ti, de Jesus, melhor dizendo, se vocês querem que as crianças se aproximem de Jesus, se vocês querem ganhar as crianças para Jesus, primeira regra, primeiro você tem que ganhar essa criança para você. Primeiro você tem que conquistar esta criança. A sua mensagem só vai fazer, digamos assim, impacto, ou vai ter relevância, se aquela criança gostar de você. Se a criança não gostar de você, você não vai conseguir fazer com que ela goste da mensagem que você está ensinando. Porque o ensinar, coloca o próximo, ali está. O educar é uma obra do coração. Ninguém é professor para ficar rico. Eu sou professor, fiz magistério, pedagogia porque eu quero ficar rico. Não. É porque o educar é uma obra do coração, né? Então, o ministério com crianças, ou qualquer outro ministério na igreja, se eu quero desenvolver com excelência, eu preciso amar. Amém? Amar vai fazer com que você mova os teus pés, mova as tuas mãos, abra a sua boca para servir as pessoas que Deus te colocou para servir. Mas nós amamos as pessoas, ou amamos as crianças, porque primeiramente amamos a Deus que nos chamou para servir as crianças. Amém? Isso é muito importante nós falarmos. No desenvolvimento do ministério infantil com excelência, o que seria essa palavra? Pode falar alto aí. Ensinar, é uma palavra bonita, né? Mas para desenvolver o ministério infantil com excelência, o é outra coisa. Espírito Santo, que unção, né? Mas não é Espírito Santo. Estudar, não é. Posso revelar? Vai rápido? Gente, para desenvolver o ministério infantil com excelência, eu preciso me esforçar. Então o é esforço. Amém?
Tem como desenvolver algo com excelência sem esforço nenhum? Senão vai ficar que nem aquele irmão, né? Deitado numa rede, tomando água de coco e cantando: quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor e na rede, tomando água de coco. Não tem como, né? Então tudo que você fizer na obra de Deus, para sair de forma excelente, você precisa se esforçar. Não precisa falar, mas de 0 a 10, qual tem sido o seu nível de esforço para desenvolver o seu ministério com excelência? Responda para você mesmo, né? Então eu preciso me esforçar. De que maneira eu me esforço? Demonstro, né? Através do planejando bem a minha aula, estudando, me preparando para ministrar, né, as minhas lições. Existe a pedagogia dos bastidores. O que é a pedagogia dos bastidores? Você vai ensinar 45 minutos, mas para você ensinar 45 minutos você teve que estudar 2 horas. Você vai usar um recurso, às vezes aquele recurso que tu vai mostrar, tu vai usar aquele recurso e vai mostrar 5 minutos, mas para fazer aquele recurso você levou 2 horas. Então a pedagogia dos bastidores é tudo aquilo que tu faz, onde ninguém está vendo, lá nos bastidores, de madrugada, recortando lá as folhinhas de EVA, de madrugada preparando uma aula, de madrugada fazendo as coisas, né? Mas, com certeza, os olhos de Deus vê todas as coisas, amém? Mas para eu desenvolver o ministério infantil com excelência, eu preciso de me esforçar. Tem gente que diz assim: eu não tenho vontade nenhuma, eu não tenho ânimo, e nunca vai ter. Sabe por quê? Porque primeiro se esforça e depois vem o ânimo. Olha que Deus disse para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Para você vir aqui nessa capacitação, você teve que se esforçar. Se você não tivesse se esforçado, você nem estaria aqui. Teve irmãs aqui que teve que planejar tudo com o esposo, negociar, que nem Israel com a faixa de Gaza. Negociar, amor, eu vou lá na capacitação, mas é o dia todo. Quem vai ficar com as crianças? Né? Você teve que planejar, fazer o almoço antes né? Tudo antes e tal. Isso é o que? É esforço, né? Mas tudo que nós queremos desenvolver no ministério, e se quisermos desenvolver o ministério infantil com excelência, nós precisamos nos esforçar. Amém? Vamos lá. O I, essa palavra é bem difícil. É bem difícil. Quando eu mostrei esse I, daí uma irmã uma vez gritou assim: é igreja, pastor. Não tem como. É igreja, ela falou, né? Não, é igreja, né? Mas não é. Hã? O I, interagir. Olha que palavra bonita. Mas não é. Hã? Iniciativa, outra palavra bonita, mas não é. Posso revelar lá rapidinho, para ir mais rápido? Para desenvolver o ministério infantil com excelência, tu precisa de intencionalidade. Sem isso, nada sai com excelência. O que é a palavra intencionalmente? É a intenção mais a mente. É a intenção mais a mente. O que é a palavra intencionalmente? É pensar antes de fazer, gente. É planejar. É sentar e anotar no papel. É pensar o que eu devo fazer, como devo fazer, quando devo fazer. O que tem de gente no ministério com criança fazendo as coisas só porque os outros fazem. Porque lá na igreja, lá tal fez isso e deu certo. Mas quem diz que na tua vai dar? Né? Então quer dizer, você precisa ter intencional, pensar de forma intencionalmente, planejada, com propósito. Tem gente que começa o ano no departamento infantil com a equipe e nem senta para planejar o que nós vamos fazer esse ano. Quais são as nossas prioridades? Tem gente no departamento infantil que acha que o ministério infantil
é só dar aula e fazer congresso. Esse ano é nosso congresso, vamos convidar quem? Qual vai ser o uniforme? Como é que vai ser a decoração? Claro que tudo isso é importante, lógico que é. Mas só quais são as ações que serão feitas, né, de uma forma intencional para alcançar os propósitos de Deus para o ministério com crianças, que no meu entendimento são 5, né? Evangelizar, discipular, pastorear, treinar e enviar. São 5 propósitos do ministério. Eu até tenho um livro, não trouxe, né? Ministério Infantil com Propósito, onde eu trabalho esses 5 pontos: evangelizar, discipular, pastorear, treinar e enviar. Mas quais são as ações que nós desenvolvemos de uma forma intencional? Há equipes de ministério infantil que passam o ano todo e não se sentam para conversar. Só vem uma pilha de folhas assim, ó, a aula planejada. Essa é a aula que o pessoal tem que dar. Então, se quisermos desenvolver o ministério infantil com excelência, nós precisamos agir de forma intencional. Sabe o que é forma intencional? Agir de forma intencional? Eu estou fazendo isso porque eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que eu quero alcançar através disso. Isso é agir de forma intencional. Eu estou fazendo isso porque eu sei qual é o propósito disso e sei o que eu quero alcançar com isso. Agora, quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer atalho serve, gente. Quando eu não tenho propósito, qualquer atalho serve. Quando eu não tenho intencionalidade, eu vou fazendo as coisas assim, como se fosse jogando penas ao vento. Só vai espalhar. E tem gente que nunca questiona, por que nós estamos fazendo isso? Mas há 80 anos a minha igreja faz isso. Mas por que faz? Alcança o propósito de Deus para o ministério? Né? Tem muita gente que acha que nem aquela moça que casou e foi assar um peixe para o esposo, e quando foi assar o peixe, tirou a cabeça do peixe e assou o peixe e botou na mesa. Daí o esposo pergunta: amor, tu tirou a cabeça do peixe e assou só a parte, por que tu tirou a cabeça do peixe? Ela assim: a minha mãe me ensinou assim. Tá, mas por quê? Não, minha mãe me ensinou assim. E o rapaz foi até na sogra e perguntou: sogra, por que tu ensinou a sua filha a assar o peixe sem cabeça? E ela falou: a minha mãe me ensinou assim. E ele foi até na Bisa e perguntou: Bisa, por que você ensinou a minha sogra me ensinou a minha esposa e assar o peixe sem cabeça? Ela bem velhinha disse assim: meu filho, é que quando eu casei não tinha forma grande, eu tinha forma pequenininha. Então, para caber o peixe, eu tirava a cabeça fora. Se eu tivesse forma grande, eu assava o peixe com a cabeça e tudo. Mas tem muita gente fazendo as coisas sem perguntar. Estão na forma, né? Estão na forma, e Deus dizendo: sai da forma. Então, para desenvolver o ministério infantil com excelência, tem que ter intencionalidade, tem que ter planejamento, tem que ter atitude pensada, planejada. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei aonde eu quero chegar. Quando isso não acontece, tem muitos ministérios fotocópia. Sabe o que é fotocópia, né? É xerox lá na minha terra. É o original, e daí tu pega o original e tira uma cópia do original e vira o quê? Um xerox, né? Uma fotocópia. Gente, o que tem de irmão e irmã com o ministério fotocópia? Ela prega daquilo, também tem que pregar. Ela canta, tem que cantar. Ela usa aquela roupa, também tem que usar. Eles fazem aquilo, também tem que fazer. Gente, quem disse que você tem que pregar porque o outro prega, cantar porque o outro canta, usar a roupa porque o outro usa, agir da maneira como os outros fazem? Não. Deus quer te usar da maneira que você é. Não fica olhando para o ministério dos outros. Como ela canta. Como ela prega. Como ela ensina. Não. Seja original. Amém? Quando eu entendo que preciso rejeitar o ministério fotocópia, eu tenho identidade ministerial.
Identidade ministerial é: a minha identidade demonstra quem realmente eu sou. Então, para resumir, seja realmente aquilo que Deus te chamou para você ser. Não deseje aquilo que Deus não deseja, e não queira ocupar o lugar que Deus não te chamou para ocupar. Não queira fazer só porque os outros fazem. Tenha identidade ministerial. Sabe o que é identidade ministerial? Você sabe para aquilo que Deus te chamou. Eu, por exemplo, tenho certeza absoluta que Jesus disse assim para mim, assim, ó: Jean, ide pregai, mas por favor não cantai. Eu não canto. Agora eu vou querer cantar se eu não canto? Daí tem aquele irmão que vai lá, canta com gesto e tudo, e faz aquele louvor, né, musicalizado e tal. Eu fico com uma inveja de, meu Deus do céu, estou brincando, né? Mas eu tenho certeza que ele foi chamado para aquilo. Eu fui chamado para o ensino. Então tem gente que se frustra. O que eu conheço de gente com ministério frustrado, porque fica nivelando um ministério ou comparando com o outro, com o ministério do outro. Ai, como aquela irmã prega daquele jeito. Quem sabe Deus não te chamou para pregar daquele jeito? Deus te chamou para pregar do teu jeito. Amém? Então, isso é agir de forma intencional. Quando eu ajo de forma intencional, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde eu quero chegar, e eu entendo que eu preciso ter uma identidade ministerial e vou cumprir com o propósito que Deus colocou, né? Porque Deus é um Deus intencional. Ou vocês acham que Deus faz alguma coisa assim: ah, eu vou fazer por fazer, ah, eu vou criar por criar, ah, eu não tinha nada para fazer, então pá, vou fazer. Não, gente. Tudo que Deus fez com uma intenção, e Deus fez com um propósito. Ministério relevante é ministério que tem intencionalidade, que age de forma intencional, que sabe o que está fazendo e o que vai alcançar através daquilo que ele está fazendo. Amém? Então, para desenvolver o ministério infantil com excelência, tem que haver intencionalidade. Vamos lá, o O. Aí todo crente assembleiano sabe, né, gente? Orar, oração. Ah, eu só prego para criança. Vai pregar para criança sem orar. Ah, eu só ensino criança. Vai ensinar criança sem orar. Gente, todo líder do ministério infantil, não somente do ministério infantil, qualquer outro ministério da igreja, todo líder que negligencia a sua vida de oração, a sua vida devocional, é um prazo do fracasso ministerial. Muitos dos obstáculos que acontecem no ministério infantil são espirituais. Entendam isso. Muita da falta de concentração, falta de obediência, falta de controle na sala de aula, tem muito a ver com o mundo espiritual. Discernir o mundo espiritual faz com que você tenha atitudes espirituais. E muitos obstáculos espirituais eles são vencidos através de armas espirituais. Paulo falou: eu não convenci vocês com palavras persuasivas, mas vocês foram convencidos pelo poder de Deus. Então você pode ter uma boa pedagogia, uma boa liturgia, uma boa oratória, uma boa homilética, você pode ser uma excelente contadora de histórias, mas se não tiver a graça de Deus, deixa eu ser bem sincero, você não tenha nada. Títulos sem a graça de Deus não fazem coisas alguma. Eu, muito sinceramente, eu estava orando para Deus se movimentar no meu ministério. Eu disse: ó Deus, eu quero que o Senhor se movimente no meu ministério. Eu não quero ter um ministério estéril, um ministério que não produz vida, um ministério que daí eu vou lá, como na história bíblica, as crianças ficam tudo correndo para cima e para baixo. Eu não quero isso. Eu não quero um ministério onde não gera impacto, porque eu sei que se Deus se movimentar através do meu ministério, vai ter cura, libertação, salvação, batismo do Espírito Santo. Amém? Amém. Depende da ação de Deus. Deus se movimentar no ministério é a ação de Deus no nosso ministério.
E num devocional eu ouvi muito claramente a voz de Deus me dizendo: Jean, tu queres que eu me movimente no teu ministério? Tu quer que eu me movimente através do teu ministério? Então vai, fecha a porta do teu quarto, ore, ore e ore. Porque quando você fechar a porta da sua classe de escola bíblica dominical, eu, o Senhor, vou me movimentar através da sua aula. Gente, que impacto do céu que eu recebi. Ele falou: se tu queres que eu me movimente através do teu ministério, aprenda. Primeiro eu vou me movimentar em você. Gente, Deus falou isso. Primeiro eu vou me movimentar em você, para depois eu me movimentar através de você. Primeiro é eu e você e eu. Depois é eu, você e a igreja. Para sermos portadores de um ministério onde Deus se movimenta, precisamos entender que para que os céus se movimentem, nós precisamos orar. Gente, teve professor que passou a pandemia e os céus não ouviram o nome dos alunos deles. Tem professor que o céu, a eternidade, nunca ouviu o nome do próprio aluno. O céu não ouviu a intercessão do professor em favor dos alunos. Tem professor que começa a aula e termina a aula e não ora pelos alunos. Se eu quero que Deus se movimente através do meu ministério, eu preciso entender: primeiro é em mim, para depois ser através de mim. Quantos querem que Deus se movimente no ministério? Eu. Então deixe que Deus se movimente em você. Amém? Quando Deus se movimentar dentro de você, é que nem um copo furado. Tem como encher um copo de água furado? Você vai colocar água, o copo nunca vai encher. Sabe o que significa esses furos? Significa falta de vida com Deus, falta de devocional, falta de viver a palavra, falta de se alimentar em Deus. Quando você faz isso, fecha todos os furos do copo. Daí vem a água. Tem mais algum furinho? Não. O que vai acontecer? Vai encher não vai só encher o copo, vai transbordar o copo. Sabe o que o Espírito Santo te disse nessa tarde? O Espírito de Deus quer se transbordar através da sua vida. O Espírito de Deus quer transbordar através da sua aula. O Espírito de Deus quer transbordar através da sua contação de história. O Espírito de Deus quer se transbordar através da sua pregação. O Espírito de Deus quer transbordar através, da sua contação de história. Quando Deus se movimenta em nós impactamos esta geração. Amém? Quando o Espírito de Deus se movimenta em nós, a geração ao qual nós ministramos é impactada. Todo mundo pergunta assim para mim: pastor, qual foi a grande experiência que você teve no ministério com crianças? Eu sempre respondo que uma das grandes experiências que eu tive no ministério com crianças foi quando nós recebemos uma menina com 8 anos de idade lá na nossa igreja, e nós temos o culto da Vitória Kids, que é o culto como o culto mesmo, mas só que é com as crianças e para as crianças. Quem faz o culto são as crianças, eles que fazem louvores, eles que leem, eles que ministram testemunhos e tal, tem oportunidade, a gente só dá o ensino bíblico. E nós recebemos uma menina, 8 anos de idade, e também nós tínhamos muita oportunidade de pastoreio, oportunizávamos momentos de aconselhamento. Então depois do culto a gente sempre perguntava: tem alguma criança que necessita conversar, abrir o coração? Então eles faziam filho e nos procuravam, E essa menina então falou que ela tinha medo porque a avó dela tinha cometido suicídio, o pai dela tinha desejo de cometer suicídio, e ela também estava num processo muito difícil.
E nós acompanhamos aquela menina durante um bom tempo. Quando ela foi para os adolescentes, lá se faz uma despedida, onde cada criança tem a oportunidade de dar uma palavra, vem o líder dos adolescentes, então recebe aqueles adolescentes. É um culto de transição. E aquela menina assim, falou assim: eu preciso falar que antes de eu ir para os adolescentes, que eu nunca vou me esquecer, que foi através do pastor Jean que eu senti a presença de Deus pela primeira vez na minha vida. Hoje ela é uma adolescente convicta, serve a Deus, né, toca instrumentos e tudo e tal. E ela fala assim: eu nunca vou me esquecer que foi através da vida do pastor Jean que eu senti a presença de Deus pela primeira vez. O Espírito Santo quer se movimentar através de você para conduzir esta geração até o coração de Deus. Amém? Então nós precisamos orar, verbalizar o nome dos nossos alunos, fazer que os céus ouçam o nome dos nossos alunos. Precisamos fazer com que os céus se movimentem na nossa sala de escola bíblica dominical, orar com imposição de mãos, orar por eles, orar com eles, orar, né? Então é muito importante trabalhar o tema oração com as nossas crianças, nos nossos cultos. Mas vamos lá, para desenvolver o ministério infantil com excelência, eu preciso de uma outra palavra. Vamos lá. O U. O que é que vocês acham que é? É união. Tem como desenvolver o ministério infantil com excelência sem estar unido? Não é? Não é união, né? Tem muita gente que é união. Não, mas não é união, é união. Para desenvolver o ministério infantil com excelência numa igreja, numa cidade, numa denominação, os líderes precisam se unir com o mesmo propósito, com a mesma intenção, aquilo que está lá escrito em Efésios, né? Não por vanglória nem partidarismo, mas que cada um se considere superior, né, a si mesmo, tendo a mesma atitude que teve Jesus. Agora, tem gente que fala assim para mim: ah, pastor, eu estou lá no ministério infantil da minha igreja faz 30 anos e estou sozinho. Eu falo: tem algum problema? Porque todo líder vai gerar outros líderes. A paixão vai influenciar outras pessoas. Mas às vezes tem pessoas que têm a síndrome do leão. O que é a síndrome do leão? É a síndrome territorial. Este é o meu departamento. Essas são as minhas crianças. Este é meu armário. Essas minhas folhas sulfite. Esses são os meus giz de cera. Tem gente que briga até por bolacha, né? Tem gente que tem um espírito territorial, achando que, né, se não for ela, nada acontece. Não. O reino de Deus não é feito por pessoas. O reino de Deus é estabelecido por Deus através de pessoas. E quem não tiver alinhado com o propósito de Deus, infelizmente está fora. Então o ministério infantil é um ministério que é feito através de união. Ter o mesmo pensamento, a mesma intenção, buscamos o mesmo propósito, é alcançar as crianças, né? Então, não tenha medo de agregar pessoas lá na sua igreja, chamar pessoas para o seu ministério. Não tenha medo de agregar pessoas. Por quê? Porque nós não perdemos aquilo que Deus nos dá. A gente nunca perde aquilo que Deus nos dá. Tem pessoas que acham, né? Ah, perdi o meu cargo. Perder cargo? Ah, o pastor me tirou do cargo. Tirar do cargo é uma coisa. O pastor até pode tirar você do cargo. Ele não pode tirar o ministério que Deus colocou em você. Você não tem um cargo, mas tem um ministério. Daí vai pregar na praça, vai pregar no orfanato, vai pregar dentro dos ônibus, vai pregar na rua, vai evangelizar a criança. Vai desenvolver o teu ministério. Então é muito importante pensarmos sobre isso. Mas a união é muito importante no desenvolvimento do ministério infantil com excelência. Amém? A, diga comigo, A. O que é A? E. I. O. U. União. Agora vamos todos os alfabetos, tá? Eu tô brincando.
Senão nós ia estar daqui 8 horas da noite. Então nós aprendemos a desenvolver o ministério infantil com esse. Vamos lá. Olha essa frase que eu tenho aqui nessa camiseta, né? Isso aí, se vocês quiserem bater foto, marcar o pastor de vocês, a liderança lá de vocês. Por que é importante trabalharmos com crianças? Uma igreja que não leva a sério as suas crianças, em um futuro bem próximo, terá adultos que também não levarão a sério a igreja. Então, isto é, né, uma visão geracional, né? Eu tenho uma frase que digo: as igrejas que não abraçarem as próximas gerações, infelizmente, se transformarão em museus. As igrejas que não abraçarem as próximas gerações, infelizmente, se transformarão em museus. Isso já está acontecendo em muitos países. Países onde as igrejas se transformaram em templos islâmicos, casas de prostituição, onde existe o templo, mas não existe pessoas. Onde você compra um ingresso e vai lá e visita a igreja que virou um museu. Então, as igrejas que não abraçarem as próximas gerações, infelizmente, se transformarão em museus. A igreja que não leva a sério as suas crianças, num futuro bem próximo, terá adultos que também não levarão a sério a igreja. Ministério infantil é um ministério que toca gerações. É isso que eu tenho, né, que precisamos entender. Eu estava em Cuiabá palestrando sobre isso, sobre a herança geracional da fé. E um senhor falou assim: pastor, quero contar um testemunho. Algum tempo atrás, 2 missionárias suecas vieram para a nossa cidade, aqui em Mato Grosso, para implantar uma igreja. Mas aonde elas iam evangelizar, batiam na porta, elas eram, né, maltratadas, falavam palavrões para elas, jogavam pedras, tal. Elas eram expulsas. De cada casa que elas iam tentar evangelizar, elas eram expulsas. E essas 2 missionárias suecas estavam desistindo da missão lá na nossa cidade. Elas iam embora. Mas antes disso, elas tiveram uma ideia. Elas alugaram uma casa com uma varanda. E essas 2 missionárias suecas começaram a ir nas ruas e convidar as crianças para ir lá à tarde tomar um suco, fazer umas brincadeiras e tal. E ela ia nas ruas e chamava as crianças, essas 2 missionárias suecas. Daí o senhor, que tinha mais ou menos uns 70 anos, disse assim: pastor, sabe qual foi a primeira criança que aceitou Jesus? Eu pensei: foi ele, está com quase 70 anos, só pode ter sido ele. Daí eu perguntei: quem? E ele falou assim: a primeira criança que aceitou Jesus, através do trabalho dessas 2 missionárias suecas, foi o meu avô. O meu avô foi a primeira criança que aceitou Jesus. E por causa do meu avô, toda a nossa geração serve a Jesus. Não dá nem para contar o número de pastores, o número de missionários. Existe uma grande igreja lá na nossa cidade, Assembleia de Deus, porque essas 2 missionárias ganharam uma criança para Jesus. E eu falei: uau, que tremendo! Com certeza essas 2 missionárias suecas, quando chegarem lá no céu, quando Jesus for, né, entregar lá os galardão lá, e elas vão ver aquela multidão de gente que aceitou Jesus, Jesus vai dizer: ó, todas essas pessoas vocês ganharam para Jesus. E elas vão dizer: ué, mas foi só uma criança. Eu tenho certeza que Jesus vai dizer para eles assim: não, através de uma criança vocês tocaram gerações. Através de uma criança, toda uma geração foi tocada. Eu quero dizer para vocês que eu perdi o meu pai, né, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu perdi meu pai com 6 anos de idade. E perder o pai nessa faixa de etária, isso é muito difícil. Eu digo que a restauração da identidade paterna, ela só foi restaurada o dia que eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu entendi que Deus era meu pai. A identidade da restauração paterna foi restaurada na minha vida. Eu sempre digo assim: eu não sei o que é ter
um pai, mas eu sei o que é ser pai, e ser pai eu aprendi com Deus. Até eu e meu filho, ele tem um filho de 14 anos, nós temos um programa chamado Deus, Filhos, Deus, Pais e Filhos, onde nós trabalhamos sobre isso. Fizemos seminários onde a gente trabalha com adolescentes, a identidade, que é uma fase muito importante descobrir, né? Então a gente trabalha a identidade dos adolescentes com Deus, e a gente trabalha bem isso. Por quê? Porque eu sei o que foi crescer sem ter a figura paterna. Eu tinha 6 anos de idade, e a minha família, né, como está gravado eu vou dizer, né, eu era de uma família totalmente religiosa ao extremo, nós somos descendentes de italiano direto, meu avô veio da Itália, nasceu nós, então somos diretos. Então imagine, nós nos domingos, né, a família italiana é assim, né, reúne a família toda e conversa e tal, e meu avô dizia, ninguém está permitido trocar de religião, que trocar de religião é uma maldição. Nós crescemos desse jeito. Só que, para eu não perder um vínculo com a família paterna, eu ia passar os finais de semana na casa da minha avó e na casa do meu avô. E lá tinha a tia Cleusa. E a tia Cleusa era muito doida. Ela era jogadora de futebol e aquela coisa lá toda e tal. Mas um dia ela chegou assim para mim assim, ó, Jean, eu vou te levar num lugar. Tu não conta para ninguém? Tu promete que tu não conta para ninguém? Eu olhei para ela e falei, prometo, não conto. E a gente foi para esse lugar. Eu lembro que nós andamos, olha, umas 2 horas a pé. E quando eu cheguei nesse lugar, eu não sabia ler naquela época, eu olhei, era uma igreja. Ela disse assim, Assembleia de Deus. Ela tinha se convertido e não tinha contado para ninguém. E eu fui para a escola bíblica dominical, sabe qual classe? Dos jovens, porque eu era terrível. Se naquela época tivesse laudo, eu era uma criança hiperativa ao cubo. Imagine, eu era terrível. Então ela dizia assim, senta do meu lado. Cada vez que eu ia na casa da minha avó, ela dizia, lembra daquele lugar, tu não contou para ninguém? Não, não contei, então vamos. E eu ia e participava da escola bíblica dominical dos jovens. 7 anos, 8 anos, cada vez que eu ia na minha avó, eu ia para a escola bíblica dominical dos jovens, ficava lá do lado dela e tal. Minha família descobriu, proibiram eu de ir. Passaram-se 8 anos, eu já estava com 16 anos, sem nunca ninguém ter me dado um folheto, sem nunca ninguém ter me evangelizado, sem nunca ninguém ter investido na minha vida. Eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Me lembrei de tudo aquilo que eu aprendi na escola bíblica dominical. Num sábado de Páscoa, fui sozinho para a igreja. Voltei, aceitei Jesus e sirvo Jesus até os dias de hoje. Eu digo para minha tia, você não ganhou só uma criança para Jesus. Você não tocou só na minha vida. Você tocou em toda a minha geração. Eu quero que você, líder de criança que está aqui, olhe para o ministério infantil com essa visão geracional. Não deixe o inimigo tirar essa visão de você. Se mova sobre e com esta visão. Quando você ganha uma criança para Jesus, você não está tocando na vida só de uma criança, você está tocando em toda a geração que está vindo depois desta criança. Eu prego muito para pastores, eu falo a herança geracional da fé. Que herança nós pastores vamos estar deixando para a próxima geração? Não é templo, não é carro, não é bens. Qual é a herança geracional da fé? Por que o inimigo luta contra o ministério com crianças? Por que o inimigo luta contra os líderes de criança? Por que o inimigo faz com que as igrejas não tenham a visão correta em relação ao ministério com criança? Porque ele sabe que
se nós ganharmos uma criança, tocarmos uma criança, evangelizarmos uma criança, ministrarmos na vida de uma criança, essa criança tiver uma experiência com Deus, e essa criança aceitar Jesus como único suficiente Salvador, nós não estamos tocando na vida só de uma criança, nós estamos tocando em toda uma geração. Não é nenhuma heresia, a Bíblia fala que a maldade visita até a 4ª geração. Imagine uma criança que nasceu num ambiente onde o avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra, tem irmãos alcoólatras. Essa criança está de uma forma muito, digamos assim, inclinada para ser o quê? Um alcoólatra. Ponto. É herança geracional, até a 4ª geração. Daí você chega lá com a mensagem da cruz. Amém? Muito simples, com a mensagem da cruz. E daí você diz, olha, para aquela criança que o pai é alcoólatra, o avô é alcoólatra, tem primos alcoólatras, a família é alcoólatra. Daí tu chega para aquela criança e diz, você conhece Jesus? Jesus morreu na cruz, e cada gota do sangue de Jesus foi porque Ele amou você. Você quer entregar a sua vida para Jesus? E a criança diz, eu quero. A partir daquele momento, aquela criança que estava destinada talvez a ser um alcoólatra, agora está destinado para viver os planos de Deus através da vida dela. E você não tocou só numa criança, você tocou em toda uma geração. Eu estava conversando sobre a crise da 4ª geração. O que é a crise da 4ª geração? Onde netos e bisnetos de pessoas que serviam a Deus não querem mais servir a Deus. É a crise da 4ª geração. Estava conversando com um amigo e tal, de repente meu filho falou assim, pai, nem se preocupa com isso. Eu falei, o quê? Com essa crise da 4ª geração. Eu disse, por quê? Não, porque se Jesus não voltar, eu vou casar com alguém que serve a Jesus, e os teus netos vão servir a Jesus, e os teus bisnetos vão servir a Jesus. Eu falei, uau, que tremendo. A minha tia não ganhou só uma criança para Jesus, a minha tia mudou toda a minha história geracional, que estava destinada a ir para o inferno, agora nós estamos destinados a ir para o céu. Está entendendo a importância do ministério com crianças? Está entendendo a importância do ministério com crianças? Você entende agora o porquê que devemos ser uma igreja que abraça as próximas gerações? Nós precisamos ter um olhar profético, não é nem uma heresia, tá? É um olhar profético sobre as crianças. Você já leu a Bíblia na visão de Deus em relação às próximas gerações? Eu já fiz isso. Leia a Bíblia na visão de Deus em relação às próximas gerações. Você vai descobrir, lá no Antigo Testamento, vou resumir porque existe mais de 8.000 menções. Olha, existe mais de 8.000 menções sobre próxima geração, somente na Bíblia. Então, se não fosse um tema importante, não teria tantas referências bíblicas sobre isso. Mas vamos resumir. Quando Deus se manifestava no Antigo Testamento, o que é que Ele dizia? Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, e eu sou Deus de Já. O que isso diz, gente? O que essa declaração de Deus diz? Gente, essa declaração de Deus é muito forte. Deus estava dizendo, eu sou Deus do avô, eu sou Deus do pai, e continuo sendo Deus do neto. O que Deus estava dizendo? Uma geração não negligenciou a próxima geração, e por isso eu estou sendo adorado até a 3ª geração. Eu espero que a voz de Deus se manifeste lá na sua casa, que a voz de Deus se manifeste lá na sua família dizendo, eu sou o teu Deus, mas continuo sendo Deus do teu filho, continuo sendo Deus dos teus netos, continuo sendo Deus de toda uma geração. Precisamos ter um olhar profético sobre as crianças. Às vezes nós vemos as crianças simplesmente como crianças, e às vezes nós corremos o risco de rotular as crianças. Essa é hiperativa, essa tem isso, essa tem aquilo. Meu Deus, que criança mais isso, vai querer lá. Quem me olhasse quando eu era criança e diz assim, isso aí não vai dar nada. Pare de olhar as crianças simplesmente como crianças.
Quando eu prego para pais, né, eu digo assim: cuide do projeto de Deus que está dentro da sua casa. E daí quando eu prego para professores, eu digo: cuide do projeto de Deus que está dentro da sua classe de escola bíblica dominical. Cuide do projeto de Deus que está lá dentro do culto infantil. Cuide do projeto de Deus. Porque Deus não vê Deus simplesmente como crianças. Vamos resumir. Nasce Moisés. Daí nós vemos ali o grande levante, né, para destruir aquela geração. A mãe de Moisés coloca Moisés no cestinho, todo mundo conhece a história. Coloca no rio. Lá vai Moisés, e a irmã de Moisés vendo Moisés indo pelo rio. Todo mundo olhava, né, a mãe de Moisés, o pai, o irmão de Moisés dizia: ai, lá vai Moisés no cestinho. Deus não via Moisés como uma criança dentro do cestinho, não. Quando Deus olhava para aquele cestinho, dizia: lá está indo o libertador de Israel. Deus via o projeto, não via a criança. Lá está indo o libertador de Israel. Esther, nós sabemos pouco sobre Esther. Foi criada com um tio, mas imagine a menina Esther, andando para um lado, andando para o outro, brincando e tal. Todo mundo via a menina Esther. Deus não via a menina Esther somente como a menina Esther. Quando Deus olhava para Esther, Deus dizia: aí está alguém que eu vou usar no tempo oportuno para dar um grande livramento para o meu povo. A Bíblia diz: Esther, para esse tempo tu foi preparada. Deus não via Esther como uma criança. Deus disse: Esther, para esse tempo, qual tempo? O tempo de dar a libertação para o povo de Israel, para isso que você foi gerada. O que Deus estava dizendo era: Esther, desde quando você era uma criança, eu tinha um propósito contigo. Esther, desde quando você era uma menininha, eu tinha um propósito contigo. Esther, desde quando você estava lá na infância, eu tinha um propósito contigo. Deus diz: Esther, para esse tempo oportuno, foi para isso que você existe. Quando a mãe de Jeremias fica grávida, gente, a Bíblia não fala o nome da mãe de Jeremias, né? Mas já tinha um propósito. Todo mundo olhava para a mãe de Jeremias: ah, agora a mãe de Jeremias está grávida, a mãe de Jeremias está grávida. Lembra que eu falei que Deus disse: Jeremias, eu te dei como profeta para as nações. Quando isso que aconteceu? Ah, Jeremias, enquanto você estava sendo gerado lá no ventre da tua mãe, o meu projeto também estava sendo gerado. Enquanto você estava sendo gerado lá no ventre da tua mãe, o meu projeto também estava sendo gerado. Eu te dei como profeta para as nações. Deus não vê as crianças como crianças. João Batista, a mãe de João Batista fica grávida, né, diante de um grande mover de Deus. E todo mundo pergunta: o que vai ser desse menino? O que vai ser desse menino? O que vai ser desse menino? Deus já tinha resposta. Porque Deus disse para Zacarias: este será um grande homem, ele endireitará os caminhos do Senhor. Nasce Jesus, de Maria e José, na manjedoura, um menino Jesus. A infância de Jesus é muito ocultada na Bíblia. Só diz que ele crescia na graça, né? Crescia em estatura, né? Em Deus e diante dos homens. Mas Deus não via Jesus como o menino Jesus. Quando Deus olhava para Jesus, Deus dizia: aí está o Salvador do mundo. O que eu quero dizer para você, professor de crianças, ministros da seara infantil: olhe para as suas crianças com um olhar profético. Porque dentro da sua classe de escola bíblica dominical pode estar o futuro missionário para um país não alcançado. Dentro da sua classe de escola bíblica dominical pode estar o futuro pastor dessa cidade. Através da criança que você vai ganhar para Jesus, quem sabe está o futuro prefeito desta cidade. Quem sabe aquela criança que se senta todo domingo para ouvir os teus ensinamentos, talvez ali está
a próxima advogada, a próxima prefeita, a próxima deputada federal, homens e mulheres de Deus que vão exercer autoridade num tempo oportuno de Deus. O que eu quero dizer para você é: cuide do projeto de Deus. Tenha uma visão geracional. Aprenda que você toca gerações e você muda destinos eternos. Eu lembro de uma missionária que contou um testemunho para mim, que ela foi evangelizar na favela do Rio de Janeiro, né? E ela chegou assim lá numa quadra de futebol e sentou com uma menina e contou o plano da salvação através das cores. E ela fez um convite: você quer ir para o céu? E aquela menina olhou para ela e falou assim: não, eu quero ir para o inferno. E a minha amiga disse que ficou meio espantada, né? E perguntou de novo: como assim? Não, eu quero ir para o inferno. Porque você diz que no céu só entra quem aceitou Jesus? A minha mãe é uma traficante. O meu pai está preso porque isso, porque aquilo. Na minha casa é um ponto de droga, minha avó vende droga. Se eles não podem ir para o céu, porque eles fazem tudo isso, eu também não quero ir, porque eu quero ficar com eles. Daí aquela missionária falou assim: não, mas você pode aceitar Jesus, e você pode levar Jesus para a tua família, você pode mudar o destino da tua família. E aquela menina falou: é possível? E a minha amiga disse: sim, é possível. Você vai aceitar Jesus, você vai estar indo para o céu, mas você também pode levar Jesus para o teu pai, para a tua mãe, para a tua avó. Daí aquela menina falou: então eu quero. E ela aceitou Jesus, né? E a minha amiga disse que entregou lá para a igreja local. E o que nós entendemos é que aquela criança, com certeza, foi usada por Deus para direcionar toda a família dela para a eternidade. Amém? Então tenha um olhar profético sobre as suas crianças. De que maneira, né? Nós não vamos ficar muito tempo agora, né? Porque ainda tem tudo isso para mostrar. Então, como eu sou um oferecido, eu já me ofereço para vir aqui outra vez, também. Nós vamos resumir, né? Porque se for para falar tudo que tem para falar, né, irmão? Daí não vai ter culto hoje à noite, né? Então nós vamos resumir. Por isso que eu digo que a apostila é para você estudar um pouquinho mais em casa, né? Então estou trazendo coisas além da apostila. Que hora que é agora? 5? Daí os irmãos pensam: meu Deus, já é 5 horas, esse homem não para de falar um minuto, meu Deus, né? Já estou falando há mais de 1 hora de novo. Mas, né, olha ali, só quero falar sobre os pilares do ministério infantil. Imagine uma construção, ok? Estamos construindo. Tem líder que quer construir pelo telhado, né? Não tem como construir algo pelo telhado. Ah, é porque tem que ter balão, é porque tem que ter isso, é porque tem que ter isso, porque tem que ter aquilo, porque tem que ter, né? Tem gente que quer construir um ministério pelo telhado, não tem como. Claro que tudo isso pode, mas tem que ter alicerce, né, gente? Pilares, fundamentos. E ali eu trago alguns pilares do ministério infantil. Coloca o próximo. Visão, é bem claro. A visão limita o teu alcance. Tira o óculos de quem precisa usar óculos para que acontece. A falta de visão te impede de fazer alguma coisa. Concorda comigo? A falta de visão correta em relação ao ministério te atrofia. Só isso. A falta de visão correta do ministério te impede de alcançar todo o teu potencial. Tem gente que tem visão assim: eu tenho visão para... É tudo do diminutivo, né? Para esse cultinho, para essa brincadeirinha com essas criancinhas que eu vou contar uma historinha e dar uma folhinha para pintar. É tudo muito cuti-cuti, né? Conforme a tua visão, é o teu alcance. O que Deus está dizendo é: deixa eu ampliar a tua visão. Você quer que Deus amplie a tua visão? Uau, amplie a visão. E você enxerga aquilo que Deus enxerga. E você está disposto a viver aquilo que Deus sonha através do teu ministério. Então deixe Deus ampliar a tua visão. Tem muita gente que fica no ministério com criança sentada em 2 cadeiras. Tem muita gente sentada na cadeira do espírito de coitadinha ou de coitadinho.
ai, eu não sei fazer, ai, eu não tenho recursos, ai, eu não tenho condições, ai, eu tô espírito de coitadinha, ai, eu não consigo, só falta morrer. E tem gente que está sentada na cadeira do espírito de frustração. Ai, eu faço as coisas e toda a vida é a mesma coisa, ninguém me elogia, ninguém me ajuda. Ai, como eu estou frustrado e frustrado. Eu pensei que ia ser uma coisa diferente. Ai, eu acho que eu vou morrer. Frustração. Sabe o que o Espírito Santo nos diz nessa tarde? Pare de ficar sentada na cadeira do espírito de coitadinha. Pare de ficar sentada na cadeira do espírito de frustração. Se levante para alcançar tudo aquilo que Deus tem através da sua vida e no seu ministério. Entenda que não é por você, é através de você. Só se coloque à disposição e deixe Deus te usar para a glória do nome dEle. Amém? Você precisa ter visão. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber quem você é com Deus. E você precisa saber quem você é para Deus. Quando eu sei quem eu sou em Deus, quem eu sou para Deus e quem eu sou com Deus, muda a minha atitude. Porque eu encontro identidade e propósito e destino. 3 coisas que todo ministério precisa ter: identidade, propósito e destino. Então eu preciso ter o que? O Espírito Santo está querendo dizer assim: deixa eu alargar a tua visão. Amém? Gente, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai alargar a tua visão e vai ampliar o teu ministério. Tenho certeza absoluta. Vamos lá, um outro pilar: chamado. Deixa eu dizer assim: não tem chamada para o ministério infantil. Pega uma pessoa que não tem vocação nenhuma, aptidão nenhuma, e diz: vai lá naquela sala e vai dar uma aula lá para 10 crianças durante 20 minutos. Se ele não tem aptidão nenhuma, nenhuma vocação nenhuma, ele vai sair de lá assim, tremendo. Vai sair de lá com traumas irreversíveis ou deixar traumas irreversíveis. Claro que tem uma vocação para ministérios específicos na igreja. E claro que Deus vai capacitar para que você possa exercer esse ministério. Vamos lá. Outro, obediência. Não adianta ter chamado de ser desobediente, né? Então tem que obedecer ao chamado de Deus. Outro lá. Criatividade é um dos pilares para o ministério com criança. Tem muito líder que diz assim: eu não tenho criatividade, eu estou 10 anos no ministério infantil e não tenho criatividade. Eu digo: mentira, é mentira. Tem gente que confunde criatividade com habilidade, é diferente. Por exemplo, se me desse uma folha de EVA há 2 anos atrás e dissesse assim para mim só: Jean, faz um coração, ia sair um quadrado. Há 2 anos atrás. Chegava assim: Jean, faz um personagem bíblico com EVA, ia sair um monstrinho. Há 2 anos atrás. Faz uma cruz, ia sair qualquer coisa menos uma cruz. Há 2 anos atrás. Hoje, por exemplo, continua a mesma coisa. Não é a minha habilidade, não é a minha habilidade, gente, ponto. Agora eu não posso dizer que eu não tenho criatividade. Uma certa vez, até que eu estava contando para os irmãos na hora lá do coffee break, né, e tal, eu dizia para assim: ai meu Deus, eu tenho que preparar tantas aulas e tal, parece que está acabando a criatividade, não, meu Deus e tal. Senhor, meu Deus. E daí eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Eu lembro quando eu cheguei de uma viagem, de uma cidade, e daí eu estava esperando alguém para me buscar no aeroporto. Eu sentei lá, eu tinha que preparar uma aula, sentei no chão, lá na rua do aeroporto, esperando a pessoa para chegar, e eu estava lá me lamentando: ai meu Deus, eu tenho que preparar a aula, eu não tenho mais criatividade nenhuma, tal. Eu vi nitidamente Deus dizer para mim: Jean, não diga que tu não tem criatividade. Eu vi aquela voz assim. Sabe por quê? Porque eu sou um Deus criativo, e meu Espírito está em ti. E o meu sopro, o sopro criativo de Deus está sobre a sua vida. Eu coloquei a mão na minha cabeça, todo mundo achou que eu estava doido, né? Coloquei a mão sobre a minha cabeça e falei: o sopro criativo de Deus está sobre a minha vida. E eu quero dizer para você nessa tarde, querido professor e querida professora: o sopro criativo de Deus está sobre a sua vida. E se você quer, coloque a mão na sua cabeça e diga: o sopro criativo de Deus está sobre a minha vida. E Deus vai gerar projetos, e Deus vai gerar
projetos, e Deus vai gerar muitas coisas lindas. Deus vai te dar habilidade, Deus vai te mostrar, Deus vai te usar. O sopro criativo de Deus vai estar sobre a sua vida. Nunca mais diga, não tenho criatividade, não diga. Cada vez que o diabo semear esta mensagem no teu ouvido, coloca a mão na tua cabeça e diz: é mentira, o sopro criativo de Deus está sobre a minha vida, é Ele que me inspira, é o Espírito Santo que nos inspira para o exercício do nosso ministério. Ninguém tem ministério sem ter capacidade de Deus para exercer esse ministério. Porque Deus não vai te chamar e vai te jogar só, vai, te vira. Não. Toda pessoa que é chamada para exercer o ministério recebe a capacidade de Deus para o exercício desse ministério. Então é isso que nós devemos entender. Então um dos pilares é criatividade. O outro, disposição para servir. Lembra que eu falei? Se no teu coração não tiver disponibilidade para servir, é qualquer coisa menos ministério. Então tenha disponibilidade para servir. Agora, vamos para a terceira parte da palestra. O perfil do professor de crianças. O professor de criança precisa ser qualificado e preparado, ok? 3 áreas importantes que o professor de criança precisa estar preparado e qualificado: espiritualmente, teologicamente e pedagogicamente. Gente, espiritualmente nós já falamos, né? Todo líder que negligencia a sua vida devocional é um passo para o fracasso ministerial. Agora, o que significa estar preparado pedagogicamente e teologicamente? As crianças aprendem diferente do adulto, ok? Entenda isso. Eu posso pegar o melhor professor de teologia ou de escola bíblica dominical da igreja e dizer assim: irmão, vai ensinar sobre a volta de Jesus para as crianças. E ele é o melhor professor de teologia da igreja. Ele vai lá com a teologia. Resumindo, as crianças não vão aprender nada. As crianças vão perguntar: isso é para comer ou para beber? Por quê? Porque faltou a metodologia pedagógica para alcançar a criança, ok? Eu lembro que quando eu estive em Recife, né, uma menina, eu fui para a Igreja Batista de Recife, e daí a menina que cantava no grupo de louvor, ela falou: eu quero contar um testemunho. Ela disse assim: pastor, igreja, na verdade ela cantou publicamente, eu me converti quando eu tinha 8 anos de idade, e na igreja não tinha ministério infantil. Então eu via sozinha todo culto, terça-feira e domingo. A igreja era perto da minha casa. Eu sentava no primeiro banco da igreja. E um dia o pastor começou a pregar e ensinar sobre a concupiscência da carne. Ela disse que ela amou aquela palavra, porque o pastor encheu a boca para dizer concupiscência. Ela disse: era uma palavra tão linda, pastor, que eu cheguei em casa e coloquei o nome das minhas bonecas: concupiscência 1, concupiscência 2, que ela achou bonita aquela palavra, concupiscência. Daí um dia ela descobriu que a palavra concupiscência não era nada bom. Daí ela resumiu dizendo: eu passei a minha infância na igreja, ouvindo um monte de ensinamento, que eu achava que era uma coisa e era outra. Eu saía sem entender nada muitas vezes. Por que nas nossas igrejas existe escola bíblica dominical para criança, EBF para criança, culto infantil paralelo para criança? Porque nós estamos ensinando numa linguagem acessível ao entendimento da... Um dia uma irmã falou assim para mim assim: ó, pastor, eu posso falar de temas fortes para as crianças? Eu assim: meu Deus, daí eu estou com vergonha porque eu não entendi. Daí eu fiquei pensando, daí eu fiquei perguntar: como assim, irmã? Não estou entendendo. Temas fortes? Eu posso ensinar temas pesados para as crianças. Daí que piorou. Temas pesados, ai. Tata, o que significa temas pesados? Ela falou: eu posso ensinar sobre volta de Jesus, arrebatamento, céu, ensinar sobre o inferno. Ué, irmã, por que isso é tema pesado? Eu falei: porque às vezes tu vai falar da volta de Jesus, as crianças ficam tudo com medo. Falei: não, irmã, espera aí. As crianças estão mais preparadas para ouvir toda a verdade do que muitas vezes nós, professores, preparados para ensinar esta verdade. Se está gerando medo, a metodologia do professor está errada.
Porque a palavra de Deus não gera medo, a palavra de Deus gera temor. E eu falei assim para ela, não, muito simples. Tu pega um pedaço de carne, um osso, e dá para uma criança de 6 meses comer. Ela vai se engasgar. Ela não está preparada para comer uma carne com osso. O que a mãe faz para introduzir o alimento saudável? Pega aquela carne, aquela batatinha, aquela cenourinha, cozinha tudo, tal, depois tira, passa no liquidificador ou da varinha mágica, faz aquela papinha, dá para a criança comer. Deixou de ter carne? Não. Deixou de ter as proteínas da carne? Não. Mas foi uma maneira que se preparou para que a criança pudesse comer e não morrer engasgada. É uma maneira que a criança come e ela se alimenta. E espiritualmente, todo o ensino bíblico precisa passar pelo liquidificador do lúdico, o liquidificador do recurso pedagógico, o liquidificador do entendimento da idade da criança. E aquela verdade, quando está acessível ao entendimento da criança, ela vai se alimentar espiritualmente e não vai morrer. Então tem pessoas que às vezes estão preparados, volta lá, irmão, estão preparados teologicamente, mas não estão preparados pedagogicamente. É igual um casal nosso que foi dar aula de discipulado para as crianças. E quando ele chegou lá na sala, as crianças estavam tudo conversando. Não acontece isso quando eles vão para o culto infantil, eles ficam meia hora conversando e tal, né? E se tu não der uma chamada de atenção, eu agora tenho uma metodologia, eu digo que é o momento da comunhão com o próximo. Eles ficam conversando 10 minutos. Eu levo o relógio, digo, agora é o momento de comunhão com Deus. Ninguém pode mais conversar com o próximo. É uma maneira bem prática. Mas esse casal não sabia. Olha o que esse casal fez. As crianças estavam conversando numa sala lá e tal. De repente eles pegam e apagam a luz da sala. Quando eles apagam a luz da sala, uma criança chora, outra esperneia, outra berra, outra grita. Quando eles acendem a luz da sala, já tinha criança com ranho aqui de tanto chorar, né? Daí quando eles acendem a luz da sala, diz que o irmão grita e fala, assim será a volta de Jesus. Só faltou fazer. Daí diz que ele falou assim, vocês estavam sabendo que eu ia apagar a luz? Daí diz que a mulher gritou, claro que não, estavam tudo conversando. Daí o esposo disse, e se Jesus voltasse agora? Daí diz que ele deu uma gargalhada, vocês iam tudo ficar. Gente, eu fiquei uma semana resolvendo a volta de Jesus, problema com a volta de Jesus. Chovia era a volta de Jesus, escurecia era a volta de Jesus, dava um relâmpago era a volta de Jesus. As crianças ficaram apavoradas. Daí depois de uma boa sermão no casal, o casal voltou da aula naquela sala. Daí disse que quando eles entraram, as crianças estavam tudo quietinhas assim, ó. Vai que Jesus volta, né? E eu acho que o casal veio com problema de casa, alguma coisa, estava conversando, disse que o menino levanta o dedo e diz assim, como eu queria que Jesus voltasse agora. Porque eles estavam tudo quietos, o professor estava conversando, né? Eu sei de tudo isso, porque meu filho era o aluno e me contou tudo, né? Então eles estavam preparados teologicamente? Estavam. Jesus não vai voltar? Vai. Mas eles não estavam preparados pedagogicamente. Agora olha algo que aconteceu comigo. É um trauma que eu vou carregar pro resto da vida. Eu fui dar aula para os primários. Aquela classe de 7, 8 anos. E nunca me esqueço, esse foi o quadrinho que eu usei. O tema da aula era a primeira confusão de línguas. Versículo bíblico para memorizar, o orgulhoso acaba sendo humilhado. Provérbios 29 e 23. Essa era a minha aula. Gente, eu preparei uma aula pedagogicamente correta. Eu levei versículo de memorização. Eu fiz a Torre de Babel, né? Com legos, mas ficou tão legal com legos e tal. A aula era sobre orgulho e eu estava todo orgulhoso. Que aula, né? Levei rolinhos de papel higiênico para as crianças fazer a Torre de Babel e depois colar e reforçar o ensino. O orgulhoso acaba sendo humilhado. Aquela aula tal, tudo certinho, blá, blá, blá. Daí eu olho, terminou a oficina de artes e tal. Eu olho para o relógio e caí na besteira, porque faltavam uns 10 minutos ainda. Eu simplesmente perguntei, alguém de vocês tem uma pergunta? Quando eu perguntei, alguém de vocês tem uma pergunta? Uma menina levanta o dedo, eu tenho, professor. Eu falei, miserável, não, brincadeira. Eu tenho, professor. Eu falei,
Qual é a tua pergunta? Bem animada, né? O Senhor ensinou sobre que Deus não gosta do orgulho, e que os homens construíram uma torre, a Torre de Babel, que se chama Torre da Confusão. Eu pensei, meu Deus, quem foi o professor dela? E essa torre, então, tinha como propósito, ela usou cada palavra difícil, tinha um propósito de tocar os céus. Mas Deus não se agradou, porque o propósito de Deus é que eles se espalhassem pela terra, né, pastor? É sim. Então Deus desceu e confundiu as línguas, não é, pastor? Sim, é. E antes todos falavam a mesma língua, não é verdade, professor? Eu falei, é. A minha pergunta é, quando ela falou a minha pergunta é, eu tremi. Eu pensei, meu Deus, a introdução é toda essa. A minha pergunta é, se todos falavam a mesma língua, que língua Adão e Eva falavam? Eu não acreditei em mim. Saiu da cabeça daquela menina. Eu perguntei de novo, como? Se todos falavam a mesma língua, que língua Adão e Eva falavam? Eu olhei para ela e falei, irmã, abençoada, para dizer outra coisa, né? O importante é que Deus falava com Adão, Adão falava com Deus, eles se entendiam. O importante é que Eva falava com Deus, e Deus falava com Eva, e eles, se compreendiam. Isso que é importante, gente. Ela usou uma expressão que nenhum professor esquece. Ela olhou para mim e falou assim, não me enrola, professor. Eu já fui, não me enrola, professor. Tem inglês, tem francês, tem alemão, tem japonês. Nós falamos português, não é, pastor? Eu falei, é? Então, que idioma Adão e Eva falavam? Eu tive que olhar para aquela menina e dizer assim, não sei. Até hoje eu não sei. Graças a Deus que essa menina foi para os juniores. Porque cada vez que eu passo por lá, eu tenho certeza que ela olha para mim e diz, ele ainda não sabe. Resumindo, vai para uma classe de escola bíblica dominical. Você está preparado pedagogicamente e teologicamente. A criança aprende através de uma forma pedagogicamente correta. Então vamos falar desse tema. Uma batata, ok? Nossa, meus irmãos foram generosos. Uma batata, 3 quilos de batata. E maçã. Uma batata e uma maçã. E uma jarra d'água. Deixa eu ver se a outra batata é menor. Meu Deus. Sim. A irmã não quer levar amanhã para fazer uma maionese, não. Tem 6 quilos de batata aí. Uma batata e uma maçã, ok? Gente, eu não vou usar o microfone agora, falar bem alto para todo mundo ouvir. Vamos dizer agora que todos vocês aqui são crianças, ok? Eu vou perguntar e vocês vão responder. Não vai fazer que nenhuma irmã que eu perguntei, o que eu tenho na minha mão? Uma irmã lá de trás levanta e gritou, ô pastor, deixa de ser bobo, é uma batata. Eu falei assim, não sabe brincar, vai embora. Tá, vamos lá. Então nós vamos agora usar teologia com pedagogia. O que é que tem na minha mão? Batata. Nessa mão? Maçã. Nessa mão? Batata. Eu ia fazer 100 vezes, mas como vocês são da terceira idade, só um pouquinho, criança ama, né? Ele se coloca em pé aqui do lado da batata, se fica em pé. Agora da maçã, é bem legal fazer esse quebra-gelo. Mas vamos resumir. O que ele tem na minha mão? Batata. Nessa mão? Maçã. Agora vamos usar a imaginação. Criança ama isso. Vamos usar a imaginação. Feche os olhos e aperte o parafuso da imaginação. Vamos lá, todo mundo apertando o parafuso da imaginação. Agora abre os olhos e vamos imaginar que a batata aceitou Jesus. Pai do Senhor, irmão. Aceitei Jesus. Vamos imaginar que a irmã maçã aceitou Jesus. Pai do Senhor, irmão. Aceitei Jesus. Glória a Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, preste atenção, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. O Espírito de Deus
vem morar dentro de nós quando nós aceitamos a Jesus. E a irmã Batata aceitou Jesus, e a irmã Maçã aceitou Jesus. Então agora elas são discípulas de Jesus. E começa a acontecer um processo de Deus na vida dela. Primeiro processo, Deus começa a tirar os excessos da nossa vida. A gente aceita Jesus. Daí tem muita coisa que a gente começa a ter que renunciar. São as renúncias. Deus começa a trabalhar na vida de quando nós aceitamos a Jesus. O mesmo processo que passa a irmã Maçã, vai passar também a irmã Batata. O que vocês acham? Já terminou o processo espiritual? Não. Eu aceitei Jesus, começo a vir na igreja, começo a vir na escola de dominical, começo a ouvir a palavra, começo a orar, e Deus continua trabalhando na minha vida. Deus então agora começa a tirar as cascas. As cascas simbolizam tudo aquilo que me impede de eu receber as bênçãos de Deus e que não estão de acordo com essa minha nova vida. Deus tira a casca da mentira, a casca da desobediência, a casca do palavrão, a casca de jogos eletrônicos que Deus não gosta. Deus começa a tirar as cascas. O mesmo processo que passa a irmã Batata, também vai passar a irmã Maçã. Olha Deus tirando as cascas da irmã Maçã. A irmã Maçã está vindo na igreja, ouvindo a palavra, e Deus então começa dizendo: olha, eu vou tirar as cascas. Tantas coisas que nos impedem de receber as bênçãos de Deus, Deus começa a trabalhar. O mesmo processo que passa a irmã Maçã, também passa a irmã Batata. O que é que vocês acham? Já terminou o processo? Não. Deus olha para a irmã Batata. Tem uns pontinhos pretos ainda. Deus vai trabalhando em todas as áreas. Porque não tem pecado, pecadinho, pecadão não. E esse é o processo da santificação na nossa vida. Deus começa a limpar as nossas vidas. O mesmo processo que passa a irmã Batata, Deus vai passar a irmã Maçã. O que vocês acham? Já terminou o processo da irmã Maçã? Gente, mas ela não tem nada aqui, Já terminou? Não. Tem um interior. Às vezes tem sementes escondidas lá no nosso interior, que a gente serve a Jesus, e Jesus também vai transformando o nosso interior, tirando todas as sementes escondidas, às vezes falta de perdão, alguma coisa que escala no nosso coração. Deus começa a tirar essas sementes também. O mesmo processo que passa a irmã Maçã, também vai passar a irmã Batata. O que é que vocês acham? Já terminou? Não. Nós continuamos indo no culto, ouvindo a palavra, e Deus continua trabalhando. Olha Deus trabalhando na vida da irmã Maçã. Agora você é crente? Então tem que produzir fruto digno de arrependimento, mansidão, temperança, domínio próprio, o fruto do Espírito Santo. Não leva o desaforo para cá. Agora vai ter que aprender a levar, Você tem que amar o próximo como a si mesmo, viver a palavra. Olha Deus trabalhando na vida da irmã Maçã. O mesmo processo que passa a irmã Maçã, também vai passar a irmã Batata. Mas tem gente mais dura, de coração, Mas agindo Deus, quem impedirá, Deus está trabalhando na vida da irmã Batata. Tu prega para mim, tu canta para mim, tu ora para mim, venha congregar. Você precisa ouvir a palavra, jejuar, obedecer, continuando servindo a Deus. Deus começa a trabalhar no nosso interior, no nosso temperamento, na nossa personalidade, porque nós temos que ser parecidos com Deus. Esse é o processo da santificação. O mesmo processo que passa a irmã Batata, também passa a irmã Maçã. Aqui é a igreja, Cada culto que a gente vem, Deus está trabalhando. Cada escola bíblica dominical que a gente vem, Deus está trabalhando. Crianças, dá para saber agora quem é maçã e quem é batata? Dá para saber? Quem é maçã, quem é batata? Soprou? Assim é Deus. Deus sabe quem é maçã e Deus sabe quem é batata. Esse processo de santificação só vai terminar com a volta de Jesus, com o arrebatamento. Um dia Jesus vai voltar. Mas às vezes tem gente que começa assim: o pastor prega que Jesus vai voltar ainda, Jesus não voltou. Isso é mentira.
E nesse processo, alguém para de orar, alguém para de se edificar, alguém para de viver a palavra. Mas um dia, preste atenção, crianças, um dia nós vamos ter que se apresentar diante de Deus. E Deus é que nem esta jarra transparente, a santidade de Deus. E o dia que nós vamos se apresentar diante de Deus é o dia do arrebatamento. Olha o arrebatamento, olha o que vai acontecer no dia do arrebatamento. Olha o que vai acontecer no dia do arrebatamento, no mover de Deus nas nações. Olha, Jesus voltou para arrebatar a igreja. Olha o que aconteceu. Uns subiram e outros ficaram no dia do arrebatamento. Quem vocês acham que subiu? Por quê? A maçã é mais leve do que a batata. A leveza da maçã significa santificação, oração, vigilância, uma vida cheia do Espírito Santo. Quem ficou? A batata ficou. Porque a batata é mais pesada do que a maçã. E o peso da batata significa falta de oração, falta de vigilância, falta de viver a palavra de Deus, falta de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Na Bíblia existe uma parábola de 10 moças. 5 eram batata e 5 eram maçã. A parábola das 10. E daí você termina a sua aula perguntando: quantas crianças aqui querem ser crente maçã? Levante a mão. Quantas crianças querem ser crente maçã? Levante a mão. Crente maçã é crente cheio do Espírito Santo. Crente maçã é crente preparado para a volta de Jesus. Crente maçã é crente que vai viver, lá no céu com Jesus. Eu tenho certeza que as crianças nunca vão se esquecer. Amém? Mas para ser crente maçã, precisa aceitar Jesus como Salvador. Se tiver alguma criança que aqui ainda não aceitou Jesus como Salvador, eu convido, porque você será crente maçã. A criança vai chegar em casa e vai dizer: pai, sou crente maçã. O pai não vai entender nada. Não quero ser crente batata. Isso é pedagogia com teologia. A criança nunca vai se esquecer. Há uma metodologia que eu estou escrevendo no livro, se chama O Segredo da Maçã, onde são 4 aulas sobre escatologia bíblica para as crianças. Sinais da volta de Jesus, o arrebatamento, vamos estar preparados, céu, lugar onde vamos morar. Daí decora a sala toda de maçã, faz espetinho de maçã, faz o festival da maçã. E no final dos 4 domingos, faz essa dinâmica, e daí revela o segredo da maçã. Que o segredo da maçã é o crente que deve estar preparado para a volta de Jesus. Amém? Isto é pedagogia com teologia. Para encerrar, porque já é 5h30, eu não falei nada desses recursos, mas com certeza, eu acho que eu vou voltar, estou brincando. Vamos lá, aperta lá. Quero terminar a aula falando sobre isso. Pode seguir. Segue. Aperta de novo e aperta de novo. Aperta de novo. Ei, meu Deus. Recurso audiovisual pedagógico. Diga comigo: recurso audiovisual didático. É todo e qualquer recurso. Recurso de audiovisual pedagógico. Diga bem alto: é todo e qualquer recurso. Viram que não é só folha de EVA? Tem gente que, se não tiver um recurso desse, acha que não pode ministrar para a criança. Você tem dinheiro para comprar todo culto um recurso desse para pregar para as crianças? Eu não tenho. Eu levo esta cruz para as crianças numa aula. Eu levo depois de longos 6 meses. A criança olha e diz: eu já conheço a história. Uma irmã me contou que ela comprou uma caixa, gente, de quase R$150. Uma caixa que, quando abria, se transformava numa cruz, para ensinar o melhor presente que Deus deu para o homem, que é Jesus. E ela foi no congresso, tinha umas 300 crianças, ela começou: eu vou abrir a caixa. Diz que um menino se levantou e diz: nem precisa abrir. Eu já sei que está escrito Jesus. Eu vi lá na igreja.
A irmã disse que deu vontade de pular daquele púlpito, pegar na cabeça do menino. Não é assim? A criança, ela parece que tem uma memória fotográfica, né? Então, eu acredito na popularização dos recursos pedagógicos. Eu defendo e creio que tudo que está à minha volta, com o sopro criativo de Deus, pode se transformar num recurso pedagógico para ensinar verdades eternas para as nossas crianças. Amém? Esses dias atrás tempo atrás eu fui jantar num restaurante do meu filho, né? E eu estava bem quieto assim. Daí ele olhou, pai, já está olhando para a garrafa e vendo Jesus, né? Porque para mim tudo pode se transformar em um recurso audiovisual pedagógico quando você recebe o sopro criativo de Deus. Então a definição é toda e qualquer uma folha, né, pode ser um recurso audiovisual pedagógico. Eu pedi uma folha, os irmãos aqui são generosos, né? Eu pedi uma folha, já trouxeram 200. Né? Vamos lá, agora eu vou abrir. Uma folha pode ser um recurso audiovisual pedagógico. Só uma folha. Eu vou contar a história para vocês de um homem chamado Pedro. Pedro é um homem como todos nós. Ele foi criado por Deus. Mas ele tomou uma decisão. Ele decidiu desde muito cedo navegar para longe de Deus. Olha o navio, navegar para longe de Deus. E cada vez que nós navegamos para longe de Deus, mais vazio fica o nosso coração. E Pedro achou que o vazio do coração dele ia ser preenchido quando ele crescesse, casasse, construísse uma casa e uma família. E ele cresceu, construiu uma casa. Olha a casa dele, era a casa mais linda do bairro. Eu olhava para aquela casa e para a família dele, mas o seu coração continuava vazio. E ele não entendia por que o coração dele era tão vazio. E ele achou que ele podia preencher o vazio do seu coração fazendo algo. E ele chegou a comprar, gente, um avião. Um avião. E ele começou a voar, conhecer várias cidades. Olha o avião dele. Conhecer várias cidades. E para vários lugares. Mas cada vez que chegava em casa, o seu coração continuava vazio. E ele não entendia. Ele dizia, eu tenho uma casa, tenho uma família, tenho um avião. Por que meu coração continua vazio? Ele até dizia, se eu soubesse que lá em outro planeta eu pudesse comprar felicidade, eu pegava um jato, ia para outro planeta comprar felicidade. Mas ele sabia que felicidade ele não conseguia comprar nem na esquina da farmácia onde ele morava. Como que ele ia comprar em outro planeta? E como inimigo das nossas almas, veio para matar, roubar, destruir. Isso também começou a acontecer na vida dele. E ele, infelizmente, começou a perder todas as coisas. E ele foi perdendo tudo. E ele chegou, no fundo do poço. E lá no fundo do poço, ele achou que ele ia resolver o problema do vazio do coração dele, da dor que ele sentia, cometendo suicídio. Quantas crianças e adolescentes acham que vão resolver o problema da dor se automutilando, se ferindo, até pensando em suicídio. E aquele homem achava que a solução era essa. E ele foi preparado para fazer isso. De repente ele ouve uma voz dizer, ei homem, eu tenho uma mensagem que vem como seta de Deus para o teu coração. Aquele homem olhou e disse, como assim? Sim, eu tenho uma mensagem que vem como seta de Deus para o teu coração. E ele falou, você não me conhece? Desde quando eu era criança, eu tenho um vazio enorme no meu coração. Construí uma casa, comprei um avião, viajava por muitos lugares e meu coração continuava vazio. Perdi todas as coisas, cheguei no fundo do poço e meu coração continua vazio. E aquele homem falou, eu tenho uma mensagem que vem como seta de Deus para o teu coração. E Pedro olhou para ele e falou, que mensagem é essa?
E aquele homem falou: é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Eu quero dizer que Jesus morreu na cruz para te salvar. E se você fizer do seu coração, preste atenção, a casa, olha a casa. Se você fizer do seu coração a casa e a morada de Jesus, Ele vai preencher o seu coração. E aquele homem falou: sim, eu quero que Jesus faça do meu coração a sua casa. E eu pergunto, quantas crianças nesse culto, nessa EBF, querem fazer do seu coração a casa e a morada de Jesus? Quantos de vocês querem levar para as suas casas Jesus? Daí você apresenta o plano da salvação. Amém? Todo e qualquer recurso. Que hora é, gente? 5h38. Tem tempo de contar mais uma história? Amém? Então vamos, todo e qualquer recurso. Uma garrafa e uma corda pode ser um recurso visual pedagógico para ensinar verdades eternas para as crianças. Pedro era um menino que vinha na igreja todo domingo com o pai e com a mãe. Ele sentava no primeiro banco da igreja. E Pedro era uma criança muito comportada. Levantava a mão, orava, e todo mundo olhava para Pedro e dizia: como eu quero que meu filho seja como ele. Olha como ele é crente, ele senta no primeiro banco com a mãe, com o pai. Olha como esse menino é crente. Pedro na igreja era uma bênção, mas quando não estava na igreja, ele era terrível. Ele era uma criança terrível. Falava palavrão, desobedecia os professores, ninguém sabia que ele era crente, mas na igreja ele era bem comportadinho. Mas não é correto ser uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja, porque isso nos leva, infelizmente, a pecar. E o pecado é isso, ó. O pecado vai nos envolvendo e nós vamos nos aprofundando, e o pecado vira a nossa cabeça. O pecado vira a nossa cabeça. E quando o pecado vira a nossa cabeça, o pecado nos controla. Nós ficamos controlados pelo pecado. E Pedro era um menino que estava controlado pelo pecado. Mas um dia ele foi no culto, sentou na primeira cadeira e o pastor começou a pregar. Tem gente que é uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja. Ele falou: meu Deus! Essas pessoas são como Nicodemos, ainda não nasceram de novo. Tem crianças que precisam nascer de novo. E Pedro falou: eu preciso nascer de novo. Ele foi na frente, aceitou Jesus. Jesus tocou na vida dele e libertou ele do pecado. E hoje ele é o mesmo na igreja e o mesmo, lá na escola. Ele é um verdadeiro discípulo de Jesus. Quantas crianças querem ser verdadeiros discípulos de Jesus? Levante a mão. Quantas crianças querem saber o segredo da garrafa? Levante a mão. Eu vou estar atendendo do lado esquerdo, R$10 por pessoa, pode pegar a ficha do... O que tem aqui é uma rolha. Quando tu coloca a corda, a rolha está lá embaixo. Quando você vira, a rolha trava. Não é mágica, não é nada. Eu sou crente batizado nas águas, com comunhão com a igreja. Quando você solta, prende. Quando você empurra a corda, solta. Só isso. Amém? Gente, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Assembleia de Deus Estrela, Ainda tenho certificados para entregar. Fico muito feliz pela oportunidade, honrado pela oportunidade de estar aqui. Agora passo para a coordenação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?